Olá, meus amigos, estamos de volta, né? Que sejamos, então, gratos à coordenação do Congresso Internacional de Saúde Única. Agradeço por ter mais o convite e estarmos aqui participando, então, de mais uma edição desse congresso que tem importância nacional e internacional. Então, nós vamos falar justamente de um tema muito interessante, que é um tema que traz à tona a problemática da traumatologia, e é um tema de grande importância porque nós estamos justamente em uma época de muitas opções quanto à utilização de materiais nas reconstruções faciais. Então, as reconstruções faciais, nesse capítulo, nós temos, em particular, a reconstrução das órbitas como sendo um tema de muito grande repercussão. Então, nós temos vários materiais que podem ser utilizados, mas esses materiais eles têm suas características e suas propriedades para serem utilizados conforme casos adequados. Se nós utilizarmos materiais que não sejam indicados, em alguns casos, nós teremos, infelizmente o insucesso nos tratamentos. E aí nós vamos começar a conceituar, então, a área que nós vamos trabalhar. Então, nós vamos hoje tecer os comentários nas áreas das cavidades orbitárias, uma região de grande importância na estética, na função, uma vez que as cavidades orbitárias são duas em seus números, são chamadas também de fossa, e estão justamente na porção mais superior do terço médio da face, e constituem, muitas vezes, a porção inferior do terço superior. Então, a localização dela é de grande importância porque são justamente áreas que são diretamente lesadas quando se fala de trauma de face. Então, as cavidades orbitárias ela possuem um formato de pirâmide quadrilátera, com uma base, um vértice, 4 paredes e 4 bordas. Então, diversos ossos do víscero-crânio e do neurocrânio fazem parte da constituição das órbitas. Na sua parede lateral, nós temos como constituintes os ossos frontal, zigomático e esfenoide. Na sua parede medial, fazem parte da sua constituição o osso frontal, lacrimal, etimoide e maxilar. Pequena parte do frontal, visto que ele faz parte realmente do teto, na sua grande parte. A parede inferior, o assoalho, nós temos o osso etimoide, o lacrimal, o esfenoide, o zigomático, o maxilar e uma pequena lâmina do osso palatino, como fazendo parte desta face, desse complexo de paredes. A sua musculatura é uma musculatura que nos permite, desde já, após o trauma em si, um sinal de envolvimento de parte da lesão que está instalada. Então, nós temos os músculos oblíquo inferior, reto inferior, o reto lateral, o reto medial, o reto superior, o oblíquo superior e o tendão oblíquo superior, fazendo parte como se fosse o prolongamento do músculo oblíquo superior. Vamos fazer um en passant nessa parte de anatomia, visto que o nosso objetivo real é a parte da aplicabilidade dos materiais e das técnicas cirúrgicas. Então, como os principais nervos, vamos dividir didaticamente em grupos. Então, os nervos motores, que nós chamamos de motores puros, que eles são os que movimentam realmente o olho, que dão essa dinâmica ao olho. Então, são eles os mais atuantes, tá certo? Nessa região que estamos estudando. O
nervo oculomotor, o troclear e o abducente. Uma vez como sendo os nervos sensitivos puros, né, que vão dar realmente essa propriedade, nós vamos falar do nervo óptico. E nervos mistos, né, que são em número de 4, mas que nós vamos dar ênfase realmente ao que estamos observando e estudando a nível de óptica, que são o trigêmeo e o nervo facial. Então, nós temos a inervação motora periorbicular, né, onde nós temos o nervo oculomotor e o troclear, tá? O oculomotor sendo o seu ramo superior também de grande importância, né, para essa dinâmica, o abducente e o oculomotor no seu ramo inferior. E aí nós falamos de conteúdo orbitário. Então, quando nós falamos de conteúdo orbitário, que nós vamos ver mais à frente, né, nós vamos tecer comentários sobre reconstrução, e aí o que é que seria, então, o conteúdo orbitário? Então, seria justamente aquelas estruturas que estão inseridas nessa cavidade óssea, nesse arcabouço ósseo chamado de órbita, né, que aí vai desde o corpo adiposo, as musculaturas, os ligamentos, o próprio saco lacrimal, né, o olho em si, né, tudo isso fazendo parte de uma conjuntura de estruturas que estão contidas no interior desta cavidade natural. E aí vamos ver a classificação. Como é que se dá a classificação das fraturas zigomático-orbitárias? Então, nós temos as fraturas, primeiro, sendo chamadas de zigomático-orbitárias, aquelas que estão justamente, ou que foram afetadas justamente nas suas estruturas básicas pelo osso zigomático e pela órbita, né, visto que o osso zigomático faz parte da estruturação de paredes da órbita. Tá? Então, fraturas zigomático-orbitárias. As fraturas naso-órbito-etimoidais, né, quando nós temos aí o envolvimento dos ossos do nariz, os ossos que formam a órbita e os ossos etimoidais. As fraturas internas da órbita, como sendo as fraturas blowout e blow-in, e as fraturas orbitárias combinadas. Então, nós vemos que Knight Norton, em 1961, ele classificou as fraturas em zigomático-orbitárias em tipos, né? Então, tipo 1 seriam as fraturas sem deslocamento significativo. As fraturas tipo 2, então, seriam as fraturas do arco zigomático, que aí não seriam mais, em si, fraturas orbitárias, né? Mas seriam fraturas do complexo zigomático. As fraturas tipo 3, então, essas fraturas do corpo do zigoma sem rotação, que aí, como ela faz parte também da constituição da órbita, também estaria contido nesse interesse direto nosso quanto às fraturas orbitárias. As fraturas tipo 4, que são fraturas do corpo com rotação medial, aí tem as fraturas com rotação medial tipo A, para fora da proeminência zigomática, então, o prolongamento de inserção do zigomático com a sutura frontal, ela estaria, então, dando esse aspecto, né? Quanto a fratura fosse para fora da proeminência zigomática. E a tipo B para dentro da sutura zigomático-frontal. O tipo 5 seriam as fraturas do corpo com rotação lateral, né? Os tipo A acima da margem infraorbitária, e o tipo B para fora da sutura zigomático-orbitária. E, por fim, as fraturas tipo 6, né? E as fraturas complexas, chamadas complexas, são as fraturas cominutivas, as fraturas daqueles agentes de maior impacto, que trazem um dano muito proeminente à região. As fraturas tipo 1 são fraturas que exibem, assim, NOI, tipo naso-órbito-etimoidal, né, em particular, são fraturas tipo 1, que exibem um grande fragmento central, né, onde está constituída a região da porção medial do rebordo orbitário. Isso é importante porque nessa porção vai estar o que? Aderido o ligamento cantal, né? Então, onde o ligamento cantal se liga justamente à crista lacrimal. Então, se nós temos um caso desse, nós conseguimos reduzir esse fragmento à sua posição real,
nós não teremos os inconvenientes das complicações, né, dos telecantos traumáticos, por exemplo. As fraturas nas aorta etimoidal tipo 2, então, exibem a moldura central em vários fragmentos. Então, a moldura mais medial, ela está constituída em vários fragmentos, né? Então, logicamente, o fragmento que contém justamente essa inserção medial faz com que nós tenhamos que ter muito cuidado. Então, esse ligamento, ele tracionando o fragmento, né, faz com que não haja, muitas vezes, um suporte para essa fixação, e aí nós vamos ter evidências de telecantos. Tá? E os tipos 3, né? As fraturas naso-etimoidais tipo 3. Então, há um alto grau de cominuição desses fragmentos, né? Então, o ligamento, ele traciona um fragmento que, dessa vez, é pequeno, tá? Mas, por conseguinte, não está estabilizado. E aí são os grandes problemas. E as fraturas internas da órbita, né? Então, Fonseca e Hammer, eles classificaram como fraturas lineares, blowout, blow-in e fraturas internas complexas, né? Nas fraturas lineares, pode ser comparado a uma casca de ovo, né? Um fragmento ainda unidos uns aos outros. Nas fraturas blowout, acontece justamente a explosão da órbita, né? Com perda desse conteúdo, tá? Para o interior do seio maxilar. As fraturas blow-in são fraturas em que os segmentos fraturados se deslocam para o interior da órbita, né? Então, a presença de proptose, restrição de movimentos, tá certo? Muitas vezes diplopias, né? E também fraturas associadas ao seio frontal, pode ser evidenciado. Fraturas internas complexas. Então, o que seriam? Nesse caso, as fraturas exibem defeitos, né, em 2 e até em 4 paredes. Então, para que nós tenhamos fraturas internas complexas, nós temos que saber o envolvimento da quantidade do número de paredes. Então, de 2 até 4 paredes são chamadas de fraturas internas complexas. Aqui nós temos um exemplo, né, do aumento da pressão hidrostática. Então, esse aumento da pressão hidrostática, como, por exemplo, um agente traumático incidindo contra o globo, nós sabemos que as suas paredes, em partes, são muito frágeis, muito tênues na sua formação óssea. E aí, o que é que acontece? Esse conteúdo orbitário, ele é pressionado, né, e implica, então, um aumento exagerado dessa pressão e muitas vezes acontecem as rupturas, né, de estruturas ósseas, fazendo com que existam as fraturas blowout, né, as fraturas em que o conteúdo orbital ele é herniado, ele vai para fora da cavidade natural orbitária e geralmente penetra no seio maxilar. São os casos de bolas de tênis, por exemplo, né? São os casos de mecanismos de ocorrência tipo dobramento da borda inferior, no caso das agressões físicas, né? São forças aplicadas, então, à margem infraorbitária, justamente que implicam um dobramento, uma transmissão de força em que aquela estrutura não suporta a disseminação dessa força por completo. Acaba havendo a ruptura de paredes, justamente, muitas vezes a nível medial ou do assoalho da órbita. E aí nós temos as fraturas combinadas, né? São injúrias provocadas por agentes de alta velocidade, muitas vezes, e podem resultar justamente na perda dessa continuidade do esqueleto orbitário, né? Então, envolve todo esse arcabouço orbitário, suas paredes, e o tratamento é essencialmente cirúrgico e precoce. Então, essa precocidade da instituição do tratamento é muito importante, porque evitam-se sequelas funcionais, como também estéticas. Então, os diagnósticos das fraturas orbitárias são de grande importância. Então, nós vemos muitas vezes sinais que vão denotar a real necessidade da intervenção cirúrgica imediata, né? Então, o caso da presença de hematomas periorbitários, tá? O caso da presença de equimoses, de enfisemas, né? A difusão de ar nas malhas do tecido, com uma presença provável
de ar que advém dos seios maxilares, né, por uma fratura de assoalho de órbita, as hemorragias subconjuntivais, as epistaxes unilaterais, né, muitas vezes os trismos, as enoftalmias epíforas, a rotação e encurtamento da pálpebra inferior, né, as oftalmoplegias, as distopias oculares, os telecantos como forma de desprendimento, né, do ligamento cantal medial ou desprendimento do segmento ósseo que presta inserção a esse ligamento, as pitoses, as licorreias, as proptoses, né, e as assimetrias faciais são os principais sinais que nós denotamos neste tipo de trauma. Então, como sintomas, são justamente aquelas maiores ocorrências em que os pacientes trazem, relatam durante a anamnese. São as diplopias, né, a diminuição da acuidade visual, a hipoestesia, né, são bem denotados, são como os 3 principais sinais desse tipo de trauma. E as enoftalmias. Então, as enoftalmias andam junto com as diplopias. Então, os pacientes que têm enoftalmos, justamente por perda do arcabouço de sustentação desse nível interpupilar, então nós temos essa perda unilateral, e aí advém dessa perda unilateral o quê? A diplopia. Então, deixa de existir esse segmento de ocorrência de estarem ao mesmo nível as pupilas. Ocorreu um trauma na órbita, perdeu o arcabouço de sustentação, muitas vezes de duas, no mínimo 2 paredes, e aí nós temos o caso das enoftalmias, né? Então, como ocorrência principal, o paciente começa a ter visão, nós chamamos de visão dupla, né? Ele começa a ver 2 objetos ao invés de um apenas. E aí nós podemos fazer, nesse caso também, testes, né? Como o teste de indução forçada. Nesse teste nós vamos observar justamente o encarceramento de estruturas, de componentes da órbita, né? Dessas estruturas que fazem parte e estão alojadas nessa cavidade óssea. E aí nós vamos observar, nesse teste de indução forçada, tanto um globo ocular imóvel, como um globo ocular móvel. Podemos ter. No globo ocular imóvel, nós vamos observar principalmente o encarceramento, né? Então, encarceramento é uma lesão de componentes orbitários, da musculatura, de ligamentos, da própria gordura orbitária entre os fragmentos ósseos. Acontece muito nos casos das fraturas de parede de assoalho, né, de parede inferior. E o globo pode estar móvel, mas possa ser que aconteça um dano nervoso na musculatura extraocular. Aí o paciente apresenta diplopia. Nesse caso de dano à estrutura orbitária, nós queremos chamar justamente a atenção àquelas estruturas que estão mais próximas do ápice da pirâmide. Então, aquelas estruturas que estão mais próximos da fenda orbitária, onde passa o nervo óptico, onde passa a artéria, e ali, havendo um trauma, havendo uma injúria de fragmentos contra o nervo óptico, nós podemos ter casos em que o paciente venha a perder a visão, né? E isso se faz de forma rápida. Então, nesse caso aí, nós vemos que, justamente nessa órbita do paciente, no seu lado direito, está havendo o quê? Um encarceramento muscular. Enquanto ele tenta tracionar, né, colocar o seu globo ocular para cima, né, de forma forçada, ele não responde. Então, aqui nós temos diferença, né, na posição da pupila e diferença do tamanho da pupila. Então, nós temos aqui, ó, uma pupila que está amaurótica. Então, já denota provavelmente aqui também uma lesão de movimento e uma lesão neurológica. Aí resta saber qual. E no caso dos trismos, são justamente aquelas fraturas em que pode ocorrer fratura de órbita mais fratura do arco zigomático, né? Então, nas fraturas do arco zigomático, pela própria disposição dos fragmentos, pode haver
esse fragmento sendo impelido contra a musculatura, e aí sim, os casos de trismos. Nos exames de imagem, nós temos diversos exames, né, e aí compreendem-se as existências das radiografias, das tomografias computadorizadas e da ressonância, como nós temos também no exame, né, clínico, o principal vetor de forma de pesquisa para que nós possamos, aí sim, solicitar os exames de imagem, para que não possamos incorrer em erro de solicitar exames de imagem desnecessários. Então, nas incidências radiográficas, principalmente as incidências tipo váteres, póstero anteriores de crânio, né? Então, nós podemos ter a visão dessa falta de continuidade das estruturas ósseas a nível de órbita. A tomografia computadorizada nos traz muitos detalhes, né, muitas informações, tanto nos planos axiais, coronais, como tridimensionais, né, nos dando, assim, um aspecto real. Né? Por quê? Porque elimina a sobreposição de estruturas ósseas que nós temos, por exemplo, nas radiografias. Então, nas radiografias nós temos uma incidência, uma sobreposição, principalmente dos ossos da calota craniana. E a ressonância magnética, que se porta de forma muito precisa, né? Para que nós possamos analisar de forma mais detalhista. Então, a incidência de váteres, então nós vemos bem os seios frontais, né? A continuidade dessa órbita como sendo íntegra, essa aqui em particular, né? É uma imagem orbitária que nós vemos simetria, né? Não tem falta de continuidade, tá certo? Vemos aí a conformação dos seios maxilares bilaterais também, né? Em uma conformidade de normalidade. As incidências posteriores de crânio, nós vemos bem aqui as conformidades também orbitárias bilaterais, né, normofórmicas, e nós temos aqui o que? As sobreposições. Né? Então, nós temos sobreposição de estrutura nas órbitas, enquanto que na tomografia, que existe essa indicação bastante precisa, nós temos principalmente os cortes coronais, né, como cortes que nos dão uma visão muito detalhista. Então, nós temos aqui uma perda dessa continuidade, né, uma herniação da estrutura dos componentes orbitários, e aí nós vemos uma assimetria entre o lado esquerdo e o lado direito. Né? Presença e velamento, provavelmente de sangue, aqui na cavidade nasal e no seio maxilar. Nós vemos aqui a falta de continuidade dessa estrutura óssea, né, e um velamento do seio maxilar por completo, também uma falta de continuidade da região da maxila com a sutura do zigomático. E aqui é uma reconstrução. Lembramos que as reconstruções 3D, nem sempre nós temos os aspectos precisos dos traços de fratura em face. Então tem que se ter muito cuidado ao analisar as tomografias computadorizadas nessa norma de reconstrução 3D. E nas ressonâncias magnéticas nós temos os cortes que nos trazem muitos detalhes, né? Então, realmente são um aspecto de grande importância para a análise imaginológica das órbitas. E aí vamos falar das reconstruções orbitárias. Né? Nessas reconstruções orbitárias nós temos os princípios de tratamento. Né? Então, o primeiro princípio de tratamento das reconstruções de órbitas são intervenções precoces. Não podemos relegar as reconstruções de órbita para planos posteriores, onde nós teremos já encarceramentos de tecidos, né, com cicatrizações viciosas, e aí vem um dos princípios fundamentais, restaurar o formato e o volume da órbita. Isso se torna mais dificultoso. Então, a anatomia tridimensional da órbita, ela não é uma anatomia fácil de restituição. Sabemos que as paredes mediais são quase que paralelas entre si. Nós temos que ter a anatomia fundamental das órbitas em mente para que nós possamos
reconstruir de forma ordeira, né, a disposição das paredes orbitárias fraturadas ou perdidas. Então, o correto posicionamento do globo ocular é o que vai dar realmente o retorno à função normal da visão. Eu não posso perder esse parâmetro. E eu tenho que muitas vezes fazer as osteossínteses. Então, o que é que nós utilizamos? Utilizamos o fio de aço, não mais. Então, nós temos melhores aparatos, né, no mercado, como as microplacas, as mini placas de titânio 1.3, 1.5, as placas reabsorvíveis, que nos traz muito melhor resposta, né? Quanto aos acessos, eu tenho diversos acessos. Eu tenho tantos acessos intra-orais como acessos extra-orais, né? Como acesso intra-oral, que vai me dar suporte a acessar principalmente aquele osso que faz parte do assoalho da órbita, eu tenho os acessos à tuberosidade maxilar, chamado acesso de Kent, ou acesso sulco-gengivo-geniano, que é o acesso de Ken, né? Eu tenho ainda os acessos cutâneos extraorais, acessos mais antigos, né, que foram descritos por Gilles, por exemplo, em 1927, o acesso temporal, onde eu uso o próprio Gancho de Barros, um brasileiro, né, um cirurgião, a que eu tive a honra dele ter sido, né, professor nosso, quando eu fazia cirurgia. Foi convidado pelo programa que eu fiz cirurgia para administrar aulas de traumatologia. Então, esses acessos, eles também permitem essa reconstituição de partes da órbita que estejam em desconformidade. E aí nós temos acessos cutâneos, né? Na sutura frontozigomática, que é o acesso superciliar, o acesso no rebordo infraorbitário, que tanto pode ser o infraorbitário, o transconjuntival com cantotomia ou sem cantotomia, o subpalpebral, o subciliar, né? Os acessos cutâneos ainda através da parede medial, como o acesso lateral, o chamado de nasal lateral, né? O transconjuntival com cantotomia, o subciliar, o coronal ou o hemicoronal, a endoscopia endonasal e o acesso através do arco zigomático, né? Os acessos pré-auriculares, que aí nós temos as grandes subdivisões, né, do acesso pré-auricular, e os hemicoronais. E aí nós temos um exemplo dos acessos cutâneos, né, subciliares, infrapalpebrais e infraorbitários, nessa sequência. Nesses acessos nós podemos ter a cantotomia lateral, como nessa figura, como também podemos fazer sem cantotomia lateral. Esses acessos cutâneos, eles nos permitem, então, chegar à órbita com precisão, né? Nós temos que escolhê-lo com bastante maestria, para que nós tenhamos a melhor visão possível da órbita, reconhecendo os perigos de não lesar estruturas vasculonervosas primordiais e essenciais nessa região. Então, o acesso através do seio maxilar, essa é a técnica um pouquinho antiga, né, descrita no Digma, onde era uma técnica que visava uma redução de fratura blowout, né, com redução e manutenção desses fragmentos no local, visto que a permanência desse tecido em algodão, né, apesar de ser untado com pomada antibiótica, podia trazer infecções agudas, e aí o quê? Uma reabsorção desses pequenos fragmentos, né? Ou mesmo impelir esses fragmentos contra estruturas nervosas ou contra a própria musculatura, favorecendo assim as limitações no tratamento. As modalidades de tratamento ainda de acesso à cavidade nasal, né, se tem mais recentemente uma técnica segura e efetiva, que é uma técnica de acesso com fibroscopia, né? Então, esse acesso com fibroscopia penetrando pelo o seio maxilar, indo até a realização da redução da fratura. É uma técnica segura que traz bons resultados, como esse estudo aqui mostra, de Jin e colaboradores, né? Então, de 16 pacientes operados, apenas 3 tiveram
no pós-operatório algumas complicações, né, que foi 1 de diplopia e 2 de enofital. E aí vamos partir para os enxertos e implantes, né? Então, quando nós falamos de enxerto e implante, nós perguntamos qual material deve ser utilizado, né? Então, nós temos basicamente 4 variáveis, segundo Van Leeuwen e colaboradores. Então, 4 variáveis que devem ser levadas muito em conta. Então, quando nós falamos de tamanho do defeito do assoalho orbitário, né, de propriedades mecânicas do material a ser utilizado, de espessura do material em reconstrução e da carga do conteúdo orbitário no material, o peso daqueles componentes intra-orbitários que vão, então, exercer sobre esse material que irá sustentá-lo, são tópicos de bastante importância. Então, nós temos que ter no nosso planejamento justamente esses itens quando vamos fazer a reconstrução de órbita. Então, nos enxertos autógenos, nós utilizamos o quê? Os ossos e as cartilagens, né? Nos enxertos homógenos, o que se utiliza largamente são a dura mater, por exemplo, né? Também ossos de banco de ossos, mas dura mater. E nos enxertos aloplásticos, nós temos as telas de titânio, principalmente, né? Com também configurações de biovidros, etc. Então, no enxerto autógeno, nós temos como aqueles enxertos obtidos do próprio paciente. Tem uma grande tolerabilidade, né? Como principais limitações, infelizmente, nós temos também os riscos de reabsorção. Os deslocamentos que podem ser inferidos, infelizmente, né? Quando fazemos reconstruções extensas, tá? Ou quando envolve grande parte de algumas paredes da órbita. Dificuldades de remodelação dos enxertos ósseos, principalmente quando nós obtemos de algumas áreas que não têm a mesma conformidade que aquelas paredes perdidas da órbita, né? A morbidade do sítio doador também tem que ser levado em conta, e o aumento da cirurgia. Então, o aparecimento de mais um campo cirúrgico, mais uma comorbidade. Então, nós temos diversas áreas que nós podemos escolher o osso e usar na reconstrução das órbitas, né? Desde as calotas cranianas, passando pela cristilica, a própria mandíbula, a costela, né? E aí nós temos esses enxertos de osso autógeno como sendo uma vantagem, a relativização da resistência à infecção, né? A incorporação desse leito, dessa área doadora ao leito receptor, também é de grande importância, e a ausência de resposta contra o enxerto. E isso é importantíssimo quando utilizamos o enxerto autógeno. É uma das principais vantagens, né? Então, geralmente, não procurei na literatura, a gente não acha para mostrar, mas a relação com as extrusões, né? E principalmente em região de órbita. Extrusão de enxerto por ser enxerto autógeno. Nós não encontramos. Como desvantagem, temos a morbidade do sítio doador, né, a variável reabsorção de enxerto e contorno e quantidade limitada. Muitas vezes, por conta da falta de conformidade que queremos implementar a restituição da anatomia daquela região. Tá? Então, esse enxerto, um enxertia de Calvária, por exemplo, é um enxertia de primeira escolha, segundo Potter e Ellis. Tá? Então, quando falamos de órbita, a enxertia de Calvária é a de primeira escolha. Em seguida vem cristilíaca e a de costela. Tá? Através do que existe essa classificação da reabsorção. Então, foi observado que a de cristilíaca e a de costela tem um índice de reabsorção maior. Quando falamos em mandíbula, então nós temos várias áreas doadoras, né? Nós temos a área do mento, a área do corpo da mandíbula, a área do ramo mandibular. Então, nós temos várias conformidades, dependendo da região que irá receber esse enxerto. Né? Então, nós temos algum caso aqui nesse trabalho, né, de herniação do conteúdo orbitário, sendo reconstituído com enxerto de área doadora de mandíbula. Então, nós temos que ter cuidado, porque quando vamos enxertar de mandíbula? Bem, é de fácil colheita? É de fácil colheita. Existe uma facilidade de contorno, mais ou menos, né? Frente à cristilíaca a calvária, sim. A de mandíbula é boa, porque nós temos 3 áreas doadoras e conformidades diferentes, né? Está apropriada, curvatura e tamanho,
é muito boa, principalmente na região de ramo ascendente. Tá? E nós temos que ter cuidado com a questão funcional. Não vai existir uma questão funcional dinâmica na órbita, mas a questão funcional mandibular. Se nós tiramos um enxerto de grande monta na mandíbula, temos que colocar uma placa de reconstrução para dar sustentabilidade e dar maior segurança às áreas de dissipação de forças, porque senão podemos ter ali uma fratura patológica. Né? Essa ausência de deformidades secundárias é de grande importância, porque nós não vamos ter na órbita essa exigência, né? Não teremos uma cicatriz visível também, quando removemos de mandíbula, muitas vezes fazemos, né, por via intraoral, é a mais indicada. Se não tiver nenhum ferimento, lácero contuso advindo de um trauma, né, que aí nós podemos utilizar este. Existe mobilização pós-operatória imediata? Bem, na mandíbula não deve, tá? É uma das principais observações que fazemos. Então, temos que observar a quantidade que vamos tirar, a espessura que vamos remover, porque pode inabilitar a função imediata. E essa ausência de complicação respiratória e de deambulação é das principais vantagens. Né? Não é como se tirasse da crista ilíaca. Eu tenho um paciente que vai estar prejudicado quanto à sua movimentação. E as desvantagens? Bem, as lesões nervosas, os casos de infecção, por se tratar de acessos intraorais, né? A quantidade de enxerto e a decência de sutura, muitas vezes, são desvantagens que têm que ser observadas. Quando existe uma comparação entre remoção de calota craniana e de crista ilíaca, né? Então, tem um trabalho no Journal Oral Maxilofacial Surgery que mostra que justamente 25 pacientes foram observados, foram estudados, né, para que observasse o que seria melhor, calota craniana ou crista ilíaca na reconstrução orbitária. E a discussão gerou justamente, né, nessas variáveis. Utilizar um enxerto livre endocondral ou enxerto membranoso, né? Então, nós vemos que existe aí uma diferença, né? A teoria da origem embriológica, né, que era uma das principais justificativas para a reabsorção desses enxertos. Então, utilizar um enxerto que tem origem tem origem na sua constituição embrionária, que seja endocondral ou que seja membranoso, né? A teoria da microarquitetura, né, da composição cortical e medular, a quantificação de cortical e de medular quanto à sua reabsorção. E a fixação do enxerto versus reabsorção. Então, versando nesses 3 itens, o que é que ficou patente? Que seria, então, no caso, a calota craniana, né, com uma pequena diferença aí frente à crista ilíaca, tá certo? Então, a calota craniana, ela superou a crista ilíaca de forma bem discreta. Existe ainda a enxertia de cartilagens, né? Então, a enxertia de cartilagem, tanto auricular como septal, septo nasal, né, pode ser considerada, tá? Então, na enxertia de cartilagem autógena, fica resguardada para defeitos pequenos, né, onde nós não tenhamos necessidade de uma calcificação direta, porque isso não vai acontecer, tá certo? Então, tratam-se alguns defeitos na órbita com cartilagem auricular. Cartilagem que vem justamente a prover com segurança, né, defeitos de até 2 centímetros por 2 centímetros. São 20 milímetros, são defeitos consideráveis, né? Então, é limitada quanto à morbidade do sítio doador, é de fácil obtenção, né? Não vai existir assim, uma reabsorção significativa quando nós começamos a comparar os enxertos ósseos, né? É uma técnica muito mais fácil para a remoção, né, dessa cartilagem, tá certo? Frente justamente à remoção de parte, por exemplo, da calvária ou da costela, né? E existe um formato de concha que serve muito bem para a região de assoalho orbital, tá? E no caso, utilizar
uma cartilagem auricular ou nasoseptal. Então, vamos observar a curvatura natural. Então, é de fácil colheita, é de menor modelagem, Então, observa qual dessas duas você está precisando para aquele momento. Então, é de planejamento. Né? Então, é esse caso em particular, né, que foi reconstruído com cartilagem auricular. Sempre lembrando o tamanho do defeito. Mas aí eu olho, quando eu utilizo cartilagem septal, né, ou rino-septal, ou de pavilhão auricular, o que é que eu observo? É só a conformidade? Não. Né? Defeitos maiores que 8 milímetros, ou 50%, por exemplo, do assoalho orbital, então você não utiliza mais cartilagem auricular. Você utiliza, então, cartilagem nasoseptal. Tá certo? Então, você pode fazer essa enxertia apenas por um efeito de sobreposição, né, sem uma necessidade maior de fixação desse enxerto. Tá? Não existe uma morbidade cosmética para nenhum dos dois sítios doadores. Né? E é muito viável utilizar, então, nesses defeitos, 2 milímetros por 2 centímetros por 2 centímetros, cartilagem auricular, e maior que 8 cartilagem septal. Vou falar de 8 milímetros, certo? Nesse caso, né, existe esse trabalho, né, de Kraus, Gatto e Fries, que ele mostra a complicação justamente de 20 pacientes que foram tratados com cartilagem nasoseptal. Né? Então, pós-operatório, o que é que apresentou? Apenas 2 pacientes apresentaram complicação. Né? Um enoftalmo e o outro um problema de edema na pálpebra inferior. Foram esses 2 problemas apresentados, complicações. Então, a cartilagem septal é uma cartilagem que se presta muito bem à área de doação, né? E os enxertos autógenos. Né? Nesses enxertos autógenos, nós podemos utilizar os ossos e as cartilagens que foram falados, e agora vamos partir, então, para as considerações dos enxertos homógenos, que são justamente, em particular, as dura mater, tá certo? Então, cartilagem, a gente já falou, vamos falar de dura mater. Tem um trabalho de Contium, que ele fala da excelente vantagem de biocompatibilidade, é bastante flexível, né? É forte para sustentar o conteúdo orbitário, tem uma baixa taxa de complicação, não há necessidade de remoção e não há relato de migração ou extrusão da dura mater. Né? Mas como desvantagem, se fala justamente de doença da vaca louca. Né? Então, quando se usa dura mater de cadáver, de banco de tecidos, então existe esse problema da doença da vaca louca que tem que ser bastante observado, né? Tem que ser em defeitos menores que 10 milímetros, tá certo? Em grandes defeitos se usa a fáscia látea, mas também em associação catéter de Foley, tá certo? Existe também, nesses casos, eles reportam, né, nesse trabalho de Porter e Ellis, né, fazendo contraponto ao Contium, da taxa de reabsorção. Né? Então, existe uma taxa de reabsorção de 10%. E aí, o que é que advém disso? Um enoftalmo tardio. Então, os resultados são pobres, né, para esse tipo de material. Guerra e colaboradores, eles fizeram uma observação, né, falando justamente de trabalhos utilizando na reconstrução orbitária, né, com dura mater desidratada humana, tá certo? Então, sendo como um substituto de tecido conectivo colágeno, não é isso? Em defeitos maiores que 2 centímetros. Então, nenhum implante foi fixado, foi apenas colocado como aposicional e não houve necessidade do catéter de Foley. Né? E ele fala justamente ter sido um material muito bom, tá certo? Para ser usado, mas tem que ser justamente em defeitos menores que 2 centímetros, né? Até 2 centímetros, certo?
E os implantes aloplásticos, né? Então, por último, aqui chegamos aos nossos implantes aloplásticos. O nosso tempo é bem escasso, né, nessa conversa de tantos materiais que devem ser utilizados. São materiais esterilizáveis, biocompatíveis, suportam bem o tecido periorbitário, né? Grande vantagem. Não são carcinogênicos, não requerem retirada posterior, né? Não tem que ter um sítio adicional cirúrgico para ser obtido, né? É de fácil manipulação, muito fácil manipulação, para adaptação das bordas, das conformidades das paredes anatômicas, né? Existe uma fixação e estabilidade de longo prazo muito boas. Então, é muito importante, porque muitas vezes vai suportar todo o peso da órbita, né, dos constituintes da órbita, mas como desvantagem, às vezes, observa-se extrusão, migração, né, infecção do seio maxilar, reações de corpo estranho e ainda custo elevado. Então, nós temos aí um trabalho de Aita Solo e colaboradores, né, que mostra essa reconstrução de órbita de seio frontal, como utilizando o biovidro como um material muito compatível, né, de união, estrutura óssea e osteocondução bem importante, implantes rígidos e formatos bem pré-estabelecidos, importantíssimo, principalmente quando a gente fala de órbita, infecção, reabsorção em corpo estranho, de pequena monta, né, nas suas respostas teciduais, é um material bacteriostático, isso é de grande peso, não tem necessidade de fixação e não é reabsorvível, né? Então, ele mostra casos operados com a utilização de biovidro, justamente para dar o formato, né, à órbita como de bom resultado. E o polietileno poroso, né? Então, partindo para esse outro material, o polietileno poroso, não reabsorvível, não carcinogênico, é insolúvel nos tecidos, existe uma mínima reação tecidual, né? Existe alta força de tensão, é muito fácil de modelar, muito biocompatível, apesar de apresentar poros largos, né? Então faz com que exista o quê? Um imbricamento de tecido fibrovascular naquela região, que aí dá sustentação e estabilidade, né? São os chamados poros interconectados. E aí existe uma observação, não são radiopacos e ainda são de alto custo. E por último, as telas de titânio. Então, as telas de titânio são muito fáceis de manipulação, utilizam-se para grandes defeitos. Nós vemos aí o tamanho dessas telas. Então, são telas que vêm a reconstruir até 3 partes perdidas de paredes na mesma tela, né? Não tem um índice de infecção tão alto, tá? Como também de extrusão, apesar de ser de difícil remoção, né? E tem que ser bem colocada, tem que se chama cuidado para a boa colocação, porque pode-se promover restrição da musculatura, né? Mas é de alta resistência à corrosão, de boa sustentabilidade do conteúdo orbitário, né? Então, nós vemos aí telas que são 1.5 até 1.8, tá? E prestam-se muito bem para isso. Existe esse trabalho aqui, de Ellis, inclusive, que é um trabalho que ele faz uma comparação, né, da tela de titânio e da calota craniana. Os dois como sendo de grande importância, né? Todos os dois tiveram muito bons resultados, mas ele ainda coloca uma pequena diferença ali de positividade para a tela, né? Então, a tela de titânio ela vem ser realmente superior ao enxerto de calota craniana, né? Aqui de calota, aqui um enxerto de uma colocação de uma tela de titânio, né? Então, como propriedades, o Potter e o Ellis também tem vários outros trabalhos que mostram esse lado positivo da tela, sendo quimicamente inerte, biocompatíveis, não alergênicos, não carcinogênicos, esterilizável, fácil manipulação, radiopaco e um custo acessível. Bem, essa questão de custo aí é uma outra palestra, né? Então, fatores que influenciam na escolha são justamente o quê? Os tamanhos dos defeitos, né? Então, tamanho de defeitos ósseos, envolvimento de paredes que sejam paredes múltiplas ou não, a facilidade que se tem na aplicação dessas telas, né? A restauração do volume orbitário que tem que ser dado. Nós não podemos dar uma conformidade da órbita que ela se torne maior em termos de estrutura em centímetros quadrados do que ela tinha antes do trauma, porque aí nós vamos ter os casos de enoftalmo. E aí existe uma série de
premissas que devemos seguir. Então, as telas, ela vêm justamente fazer frente ao que nós temos de reação biológica. Então, nós temos reações biológicas das mais diversas, ou como eles muito bem colocam nos seus trabalhos, as inflamações imediatas, com os casos de rejeição, as rejeições, que são um capítulo importante na utilização de materiais, o encapsulamento fibroso de material que é utilizado, encapsulamento incompleto, com reação celular em andamento, a apresentação de reabsorções, mesmo que sejam pequenas, e a incorporação dos materiais são itens que devem ser observados quando nós vamos utilizar materiais para a reconstrução orbitária. Então, nesse outro trabalho, eles também coloca que a malha de titânio ela tem biocompatibilidade, dureza, contorno de forma e manutenção volumétrica frente ao osso autógeno e até mesmo ao polietileno poroso. E a seleção, justamente, desses materiais vai depender das características dele frente ao que nós pretendemos nas reconstruções de órbita. Então, vai muito da preferência e da experiência do cirurgião, como também da disponibilidade e do custo do implante. Então, vamos apresentar um caso aqui para a gente acabar com essa apresentação. Nós temos mais casos, mas pelo avançado da hora, infelizmente, não vai dar. Então, nesse caso, nós temos aqui um paciente que sofreu um trauma severo na região orbitária, com perda da região da parede inferior da região de assoalho de órbita, com herniamento do conteúdo orbitário para o seio maxilar. Esse caso está publicado na revista de Cirurgia e Traumatologia Bucofacial, Maxilofacial. É um caso operado por nós, em que nós temos uma grande perda de assoalho orbitário, de rebordo infraorbitário e de parte do osso maxilar. É uma visão aqui mais direta dessa perda, é uma visão justamente do interior do seio maxilar, uma tela cortada, moldada para substituição dessa parte perdida. E aí, movimento reconstituído, sem limitação, sem enoftalmo, sem distopia, uma simetria de tamanho da órbita esquerda e da órbita direita do paciente. Um material que se presta muito bem para receber o conteúdo orbitário, de forma que ele não venha a perder suas qualidades, suas propriedades, de segurar esse material no interior da órbita. Bem, meus amigos, agradecemos mais uma vez a coordenação desse evento, desse excelso evento. Me coloco à disposição para dúvidas, para que possamos contribuir no debate e construirmos, então, uma perspectiva melhor de tratamento para os nossos pacientes. Então, um grande abraço e que possamos, então, fazer o melhor por todos os pacientes aos quais nós atendemos. Assim, nós nos despedimos e desejamos a todos muita paz e muita luz.